Esse foi o único jeito que eu achei para realmente organizar as minhas tarefas diárias. O vídeo de hoje é sobre como o Bullet Journal me ajudou nas minhas tarefas diárias, na minha rotina criativa e um pouco mais também. E o principal de tudo, né, como um Bullet Journal é capaz de tornar as nossas tarefas algo mais simples, algo mais alcançável e palpável também. Mas antes, fala meus pequenos, estamos de volta. Eu sou o Lick e aqui no nosso perfil a gente fala um pouquinho sobre criatividade, rotina, desenhos, hobbies e agora um jeito de deixar nosso dia a dia um pouquinho mais simples. Então, bora conhecer o que é e como fazer um Bullet Journal? Primeiro de tudo, né, o que é um Bullet Journal e por que eu tô falando disso num canal voltado para criatividade? Acontece que um Bullet Journal é uma forma simples e prática de você registrar aí algumas tarefas, alguns objetivos que você tem ao decorrer do seu dia, mês, semana, ano. E o principal disso é conseguir gamificar aí a sua rotina. E a gamificação é um tema que tá bem alto aí na rotina corporativa, acabou entrando no mainstream. E aqui trazendo para nossa realidade é basicamente você transformar o seu dia a dia num mini-jogo com conquistas, metas e objetivos fáceis e difíceis de alcançar. Que cá entre nós funciona muito bem quando você é uma pessoa competitiva, igual eu sou. E aí é um jogo que você joga com você mesmo que acaba transformando sua rotina em algo um pouco mais leve. Até porque nenhum método cria milagres, né? E não vai ser um caderno que vai fazer isso por você. E aqui a gente entra naquela máxima, né? De que toda tarefa meio que vira um hábito a partir do momento que você tá seguindo ela por uns 30 dias, mais ou menos. Isso pro bem e pro mal, né? Assim que vícios acabam entrando na rotina das pessoas também. E assim, o Bullet Journal em si não torna as tarefas mais fáceis de serem seguidas, ele só te dá um empurrãozinho para você poder ver, observar mesmo como que você está reagindo, seja ao ambiente, seja num dia que, por exemplo, você dormiu mais e acabou acordando mais bem disposto e assim realizando uma coisa ou outra. Também a relação entre a sua alimentação e a sua disposição durante o dia. Atualmente existem vários aplicativos de celular que também servem para fazer esse registro diário de algumas tarefas, porém o legal do Bullet Journal é o tanto que ele é customizável, além de ser algo fora do celular. E aí entra em algo que eu inclusive comentei no vídeo anterior de tirar tempo de tela da gente. A gente tá tão fissurado em ficar o tempo todo no celular que qualquer coisa física, pelo menos na minha visão, torna as coisas mais interessantes. O simples fato de eu estar produzindo aquarelas ao invés de ilustração digital constantemente é um exemplo disso, tanto que eu tento distanciar a parte mais artística e criativa da parte digital, o que não é um impeditivo, porém pra mim foi algo que eu me adaptei melhor dessa forma. Eu vou deixar aí um exemplo de uma página do meu Bullet Journal do ano passado preenchida. Esse é o segundo ano que eu venho fazendo um, né? E atualmente eu deixei algo bem próximo do que eu fiz no ano passado também. Só uma ou outra atualização. Onde eu vi que uma coisa ou outra não funcionava, ou que era informação desnecessária. Por ser um caderninho tão pequeno, né? As partes acabam competindo entre si. Então, pra mim, foi mais interessante deixar algumas informações maiores, retirar outras, e assim eu fui adaptando. E uma coisa legal que funciona pra mim, que eu acho que é o principal ponto desse diário, é quando você tá observando aí suas tarefas mensais e uma coisa ou outra acaba te puxando a finalizar alguma tarefa justamente porque naquele dia falta só aquilo para ser finalizado. Ou um outro exemplo pessoal meu que eu tô tentando criar aí uma rotina mais saudável, aí eu percebo que no mês inteiro eu consegui frequentar a academia certinho e falta só aquele dia ou para eu comer saudável ou para treinar, por exemplo, eu não vou faltar naquele dia porque o toque não deixa, né? Eu vou lá e quero preencher a linha completa. Agora vamos entrar finalmente na parte criativa relacionada ao Bullet Journal e por que de eu ter trazido esse tema aqui para o nosso perfil. Esse modelo de diário é altamente customizável, desde o formato de caderno que você vai escolher até a quantidade de páginas, quais elementos vão entrar em quais páginas. Você vai fazer aquilo que realmente funciona para você, então não tem como um caderno ser igual ao outro. O meu é de um jeito, o que você criar para você vai ser de outro e assim sucessivamente. A criatividade aí tá presente desde o momento que você escolhe as páginas que vão compor o seu caderno, o seu diário, até a forma como você vai preencher ela, seja uma página mais colorida, sejam informações mais visuais ou uma coisa mais sóbria, igual o meu, por exemplo, acaba que meio que é. Se você vai colocar adesivos, desenhos no seu caderno, você vai customizar ele da forma como você quiser. Inclusive o meu mesmo faltou customização, viu? Eu deixei o caderno da forma que ele veio mesmo e acabei só preenchendo por dentro. Inclusive essa é a versão que eu fiz pro ano passado, a desse ano tá bem parecida, mas como esse ano eu vou participar de bem mais eventos, vou estar presente com bem mais artistas, minha ideia é ir enchendo essa capa com adesivos,
customizar ela realmente. E eu vou fazer o mesmo com o do ano passado, eu vou dar uma customizada na capa antes de levar ele pra minha estante. E aproveitando que eu tô falando de estante, é um exemplo bem legal que eu vi no Pinterest e que funciona bem para esse tipo de página customizada. É uma página dedicada aos livros que você leu ao decorrer do ano. E é justamente você cria aí uma página que é totalmente uma estante de livros e cada livro que você lê, você desenha ele ali como se fosse um novo elemento na sua estante. E aí ao decorrer do ano fica uma página muito legal. Eu tentei fazer isso no ano passado, mas eu acabei só escrevendo o nome dos livros mesmo e bora pra próxima. E um outro nessa mesma linha é separar uma página dedicada às plantas que você ou ganhou ou comprou ao decorrer do ano, e aí cada uma você acaba desenhando ela lá. Ao final do ano você vai ter uma página linda com vários desenhos de modelos de plantas diferentes e que ao final vai ter um resultado prático, artístico, estético e muito interessante para você dar uma relembrada ao decorrer do seu ano. E assim, falando especificamente do meu caderno, esse é o segundo ano que eu produzo um bullet journal e o meu tem um visual mais sóbrio mesmo, igual eu já comentei. Eu foquei nele em criar hábitos, desde hábitos simples como fazer um desenho que seja um sketch por dia, ou por exemplo, bater a meta mínima de água que eu preciso beber ao decorrer do dia, gravar algum conteúdo ou produzir algo para as redes sociais. Quando eu consigo produzir algo, eu sempre vou lá e marco como uma tarefa cumprida. E tarefas mais maçantes também, como por exemplo, arrumar a casa, que é algo que não é agradável de fazer. Nossa, eu mesmo tenho uma dificuldade tremenda com isso, mas aí novamente o bullet journal se torna um impulsionador a mais para conseguir cumprir essas tarefas. Mas é um hábito novo que eu resolvi trazer para esse ano, é justamente o de cuidados com a pele, que foi algo que eu nunca me importei muito, e agora que a idade tá aparecendo e que eu tô também querendo mostrar a cara mais, né, eu vi que é necessário. Mas outros exemplos muito interessantes, inclusive, é uma página de metas pro seu ano. Eu coloco aqui algumas metas simples de alcançar, outras um pouco mais complexas, outras mais desafiadoras. A maioria das minhas metas do ano passado estavam relacionadas assim com a criação de conteúdo, com o que eu venho produzindo pra internet e também com a minha rotina criativa, com a minha necessidade de me reencontrar mesmo. E assim, por eu ter colocado elas no papel, tá constantemente relendo, mapeando o meu progresso, acabou que funcionou muito bem pra mim, e essa é uma sugestão que eu coloco aí pra vocês também. Um outro exemplo é a Roda da Vida, que eu vou deixar uma referência aí na tela, porém que é algo muito interessante também. Eu não conhecia até eu começar a procurar referências de bullet journals, e eu vi o tanto que essa minha Roda da Vida mudou de 2024 para 2025 e agora para 2026 também. É surreal a quantidade de mudanças que a gente tem ao decorrer de 12 meses. E é claro, né, as metas são adaptáveis, você não precisa ficar aí focado em, nossa, eu preciso terminar isso ou meu ano não terá sentido. Não, é algo bem mais tranquilo que isso. Inclusive, parte das minhas metas eu deixei registradas a lápis justamente para eu poder dar uma ajustada aí se precisasse. Não é o fim do mundo você precisar adaptar alguma missão sua ao decorrer do ano. E outras também que faziam sentido no momento que eu escrevi o caderno, mas que agora já não fazem sentido nenhum, não tem por que eu focar em concluir elas, por exemplo. Bom, mais da metade do meu caderno eu deixei destinado a um diário de bordo, onde eu registrei tudo que eu achei de interessante, tudo que me aconteceu de importante ao decorrer do ano. Isso é basicamente um diário, como qualquer outro. Só que eu nunca tive o hábito de registrar um diário, e agora voltando a ler aí algumas coisas que aconteceram no ano passado, eu nem me lembrava delas, e como eu deixei registrado aqui, traz aquele sentimento junto também, quando você acaba lendo o que você escreveu. E assim, para você montar o seu, né, o Pinterest e o Google Imagens também é recheado de referências para você poder montar seu diário. Então a minha dica é olhe várias referências, salve numa pastinha aí no seu computador, no seu celular, e veja o que faz sentido para você, além de você poder criar mesmo suas próprias páginas. Agora vamos lá, uma vez criado o seu bullet journal, você precisa ir preenchendo ele periodicamente. Se as páginas são focadas em registros diários ou semanais, se você deixar muito tempo sem preencher, vai acabar misturando tudo, você não vai mais lembrar o que aconteceu. Então a dica que eu te dou é separe um tempinho aí, ou no início do seu dia, ou no final dele, para poder sim preencher esse seu caderninho. E com o tempo, o próprio preenchimento do bullet journal vai virar uma rotina no seu dia, então não vai te atrapalhar em nada, é uma coisa de 2 minutos no máximo. Agora uma outra coisa é, se preencher o bullet journal tá virando um empecilho na sua rotina, se tá te trazendo ansiedade, se tem algo ali que você não quer ver mesmo, aí realmente é um modelo de diário que não funciona para você. Abandone ele e siga pleno. Porque se um método não funciona para você, o que mais tem na internet são outros métodos, né? E nada aí é a verdade absoluta, em nenhuma área, de verdade. Uma outra dica é, não exagere com tarefas mirabolantes, siga tudo no seu ritmo mesmo. Um exemplo, se você nunca correu na vida, não tem por que você colocar como uma meta para esse ano correr uma maratona. Por que você vai fazer isso? Vai no seu tempo, vai se adaptando, quando você vê que está preparado, dê esse próximo passo. E uma outra dica é, não exagere nas tarefas simples, né? Você não vai criar um caderno aí com 80 tarefas diárias que envolvem coisas muito simples que você vai fazer no seu dia que já são rotina para você. A ideia é que é te tirar da sua zona de conforto, porém não te
deixar sem chão também. Então meio que equilíbrio é tudo, né? O meu modelo é um caderninho B6 pontilhado da Daiso e que funciona muito bem pra mim. Inclusive eu fiz um leve estoque dele porque já usei ele como sketchbook também. E esse aqui é um caderninho bem em conta, funcionou bem pra mim, tanto o número de páginas quanto o tamanho também. Eu consigo colocar ele na minha mochila, levar pra onde eu for, preencher no meu tempo livre. Normalmente eu uso o horário de almoço pra isso e tá ótimo. Mas se você quiser um modelo maior ou menor pro seu, a regra é que não existem regras. E eu marco ele a lápis e caneta, que são inclusive as mesmas que eu uso pra desenhar quando eu preciso de uma coisa colorida, mas aí uma caneta de 4 cores funciona muito bem. E pra mim é isso. Aqui você já tá munido do conteúdo para um bullet journal e também para o sketchbook. Mas você pode fazer o seu mais colorido, até mais retraído que o meu. O que importa é você estar exercendo sua criatividade. E assim, se você assistiu o vídeo até aqui, é sinal de que você está gostando do conteúdo. Então não esquece de se inscrever no nosso perfil. A gente tá bem no início aqui desse modelo de vídeos longos aqui no YouTube. E compartilha esse vídeo também com algum amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo, além de deixar um comentário aí com o que você acha que eu deveria trazer para os nossos próximos vídeos. Porque eu tô constantemente lendo os comentários e muitas das ideias que eu trago aqui surgiram de lá. Mas bora lá, por que que pra mim esse modelo de gamificação da rotina funcionou tão bem? O Bullet Journal traz aí um sentimento de conquista em algo cotidiano. As tarefas diárias acabam se tornando algo interessante de serem realizadas. E outra coisa também é que nós temos aí um sentimento de querer estar bem com algo antes de realizar aquilo. Ou seja, nós meio que buscamos a sensação de conquista antes da realização em si. E como essa sensação não vem justamente porque nós não realizamos a ação, nós ficamos meio que travados nessa etapa e isso meio que nos impede de iniciar de fato. Eu sei que é bem complexo isso que eu acabei de falar, porém o fato de você registrar aí o que você está realizando remove essa inversão da ordem dos fatores, torna a execução algo bem mais concreto. E assim, encare a criação do Bullet Journal como uma tarefa criativa por si só. Aproveita que a gente está aí no início do ano e já começa com algo novo e bem simples de ser executado também. Igual tudo que eu paro para fazer, eu acabo pesquisando muito a respeito, eu salvo muitas referências, porém não tiro o projeto do campo das ideias. Então quando eu parei para fazer um Bullet Journal para 2025, a primeira tarefa que eu separei para ele foi justamente completar a execução do caderno. Ou seja, assim que eu terminei de montar o meu caderninho, a primeira tarefa que eu coloquei nele já estava cumprida. Logo tirou todo aquele peso da página em branco das tarefas que poderiam não ser cumpridas. Eu já comecei o caderno marcando uma tarefa como finalizada, o que tornou todo o resto muito mais simples. Assim, para mim fez sentido. Mas então é isso, o que você está esperando para começar aí o seu Bullet Journal? Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho de luz aí ao tema para vocês e também te incentivado a iniciar um projeto novo agora no início do ano. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, se você tá gostando do conteúdo que a gente tá trazendo, comenta aí. Eu já falei, mas novamente, comenta o que você quiser ver aqui, que eu vou ler todos os comentários, eu vou separar o que eu ver que faz sentido pro nosso conteúdo e vou trazer aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até o próximo vídeo.